Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho trazer aqui uma palavra, glórias a Deus, para nossa meditação, que se encontra, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 5. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Glória a Deus. Venho trazer uma palavra sobre conserto, sobre fechar as brechas. Glórias a Deus. Então, glórias a Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, fala: procurai entre eles um homem que erguesse, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus, Ele está procurando homens e mulheres, aleluia, Jesus, que venha consertar aquilo que está errado, que venha, glórias a Deus, tampar as brechas do pecado, que venha, aleluia, Jesus, procurar ajudar e não atrapalhar. Eu sempre tive isso comigo. Senhor, se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Eu sempre vou procurar ser alguém nessa terra para ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Então, quando você vê alguém, por exemplo, que está passando por situações de pecado, chegue àquela pessoa, fale. Se aquela pessoa ela não se consertar com Deus, aí já é problema dela com Deus. Mas você fez a sua parte. Então, no livro de Salmos 62, sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara as suas brechas, pois a ameaça desmoronar-se. Glórias a Deus. Temos que preparar a nossa vida espiritual com o Senhor, porque se tiver brecha, se tiver acesso para o inimigo, uma hora vai desmoronar nossa casa. Nossa casa ela tem que estar alicerçada na rocha. Glórias a Deus. Porque se tiver, aleluia, Jesus, na areia, quando vir, os dias maus, as tempestades, as ondas, os furacões, ela desmorona. Temos que estar com a nossa casa alicerçada na rocha, com as fechaduras, tudo bem firme, glórias a Deus, tudo bem equipado com as armaduras do Senhor, para que o inimigo não venha atingir. Porque quando o inimigo se levantar, você não vai ser atingido, porque você vai estar revestido do poder do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 13 fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Não temos que baixar a cabeça para o inimigo, mas temos que prosseguir. Temos que ser de coragem. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de coragem. É como Estevão, que mesmo ali sendo apedrejado, ele não estava negando Jesus. Aleluias. No livro de Mateus 25, capítulo 25, versículo 13, fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Glórias a Deus. Nossa casa tem que estar, aleluia, Jesus, bem forte, bem firme na rocha. Os muros da cidade, glórias a Deus, tem que estar tudo fechados, como em Neemias capítulo 1, e vai até ali o capítulo 6, glórias a Deus, vai falar, glórias a Deus, que Neemias, quando ele soube, glórias a Deus, que Israel estava
com as muralhas ali cheias de brechas, que o inimigo estava entrando na cidade do povo dele. Ele estava no palácio, ele estava com o rei, ele estava servindo o rei. Mas quando ele soube que a sua descendência, que o seu povo estava passando por essa situação de vergonha, ele se entristeceu. Ele procurou ajudar. Ele chamou o povo, se reuniu, se organizou. Cada um era responsável por uma parte do muro. Tinham vigias ali, glórias a Deus. E quando apareceu ali os inimigos para tirar o foco de Neemias, Neemias disse: olha, eu estou em uma obra e eu não posso parar. Os inimigos insistiram, os inimigos não desistem fácil. Ele sempre vai querer te tirar da obra de Deus. O inimigo sempre vai querer te barrar, ele vai querer te entristecer, te desanimar, para você parar a obra do Senhor. Mas você diz: estou em uma obra e não posso parar. E ali ele construiu. E foi tudo para a glória de Deus, porque tudo que venhamos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Em Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 2 vai falar, glórias a Deus, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície do Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Que quando os inimigos de Neemias, Sambalate, Tobias souberam, né, Gesem, que Neemias já estava ali terminando de fechar, já tinha fechado, né, todas as brechas. O inimigo queria barrar Neemias. O inimigo vai querer nos barrar, o inimigo vai querer paralisar a obra de Deus na nossa vida. Mas nós temos que ser prudentes, nós temos que continuar vigiando. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amós, capítulo 4, versículo 3, cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 fala: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Quando tem intimidade com Deus, quando tem oração, aleluia, Jesus, o Senhor dá a resposta imediatamente. Quando tem, aleluia, Jesus, uma pessoa, um homem cheio do Espírito Santo, ele se coloca na brecha, ele fecha as brechas para que o inimigo não venha ter acesso. Mas não é para fechar as brechas nem procurar vigiar quando a situação ruim aparecer, não. Tem que ser vigilante todo o tempo. Foge das más conversações, das más amizades. Sabe, quando você vai para a casa do Senhor, você chega, o que você vai fazer? Você vai ficar nas esquinas conversando, você fica como que você vai fazer? Você vai logo correndo pro celular, falar com as pessoas, o que você faz? Foge das más amizades, foge das más conversações. Olha, vai vigiar o que está vendo. É aquilo que vai te edificar? Não é? Então sai, foge, para que depois o inimigo não tenha acesso e destrua a tua casa espiritual com o Senhor. Medita sempre em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, mas sim medita na palavra dia e noite. Glórias a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, fala: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Não podemos dormir, não podemos viver naquele sono em negligência, sabe? Olha, irmão, vamos evangelizar hoje, eu não posso, hoje eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou super atarefado. Sempre tem um pretexto para não levar a palavra do Senhor. Sempre tem um pretexto para não ir para as consagrações. Sempre tem pretexto para não estar orando. Mas para as coisas da terra está livre. Mas para as coisas da terra está desocupado. Tem hora para chegar no trabalho, mas não tem hora para chegar no culto. Já chega às vezes quase na hora do amém. Faz as coisas de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. Isso é falta de vigilância. Isso é deixar ali a brecha para o inimigo entrar. E depois, quando é mais na frente, meu Deus, por que aconteceu tudo isso? Porque não vigiou. Não é culpa do A nem do B, é nossa culpa. Às vezes queremos culpar pessoas pelos nossos atos. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7, fala: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdote, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. O inimigo ele sempre vai ficar furioso com você fazendo a obra de Deus. O nosso adversário ele não está feliz por nós estar servindo Deus. E muitas das vezes pessoas que outrora estavam servindo o inimigo, hoje está servindo a Deus. Com certeza o nosso adversário ele não está feliz por você estar adorando a Deus, estar obedecendo ao Senhor. Ele vai fazer algumas situações para você sair da presença do Senhor. Ele vai fazer alguma situação que às vezes você nem imagina, né? Às vezes nem é no seu ponto fraco. Porque às vezes quando é no ponto fraco, você está mais vigilante. Às vezes em situações que às vezes você nem imagina. Por isso que o Senhor diz, vigiai e orai. Pois o nosso adversário, ele brama como um leão procurando que possa tragar. Glórias a Deus. Então eles ficam furiosos quando sabem que nós estamos procurando fechar as brechas, consertar o altar, consertar a nossa vida com o Senhor. Às vezes muitas pessoas dizem assim, por que quando eu comecei a servir a Deus as coisas pioraram? Porque os inimigos estão furiosos, eles não aceitam te perder. Mas continua, se santifica cada vez mais, pois a palavra do Senhor diz, aquele que está limpo se limpe mais, porque aquele que está sujo se suje mais. No livro de Salmos 60, versículo 2 fala, sacudiste a terra e abriste-lhes fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Reparamos nossas brechas. Procuramos ver onde que estamos errando, onde precisamos melhorar cada dia mais. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 14, fala, começar uma discussão é como abrir brecha num tique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Sabe que quando você sabe evitar problemas? Eu não vou nem começar a falar nesse assunto, porque o meu esposo nem gosta, vai começar uma discussão, então é melhor evitar. Mas que se você for começar essa conversa, venha ser com mansidão, com amor, com tranquilidade. Pois uma palavra pacífica, ela apacenta toda a situação que quer surgir para acabar ali com um casamento, ou uma família, ou uma amizade, ou um trabalho, alguma situação. Mas que seja feito tudo com respeito, com amor, sem denegrir ninguém, sem ofender ninguém, sem, falar palavrões, porque isso é tão feio, pessoas que falam palavrões, chocarrices, palavras torpes. O servo do Senhor, a serva do Senhor, ela tem